Beleza, minha gente, vamos lá para a resolução de mais uma questão da prova do Enem 2021, primeira aplicação. Rapaz, essa questão é uma questão que ela assusta, né? É um enunciado grande, um enunciado cheio de equações. Basicamente, vai falar da lei de Fourier, né? E a gente não faz muito tempo que a gente já teve aí uma questão do Enem que também tratava da lei de Fourier, e essa questão também trata, né? E acaba que é muita coisa. Às vezes o aluno, se não se organizar nisso, ele se perde, né? Se não se organizar, ele se perde e não vai conseguir chegar na resposta. Então vamos ver como que a gente pode se organizar para tirar o melhor proveito aqui do enunciado. O enunciado traz muita coisa, tá? E se a gente organizar as informações do enunciado e olhar para essas informações de forma organizada, a gente consegue ver a luz no fim do túnel. Então vamos lá. Na montagem de uma cozinha para um restaurante, a escolha do material correto para as panelas é importante, pois a panela que conduz mais calor é a capaz de cozinhar os alimentos mais rapidamente. Então, essa é uma informação chave. Panela melhor condutora de calor, coze o alimento mais rápido. E é óbvio que se coze mais rápido, há economia de gás. Continuando aqui o nosso enunciado, a taxa de condução do calor depende da condutividade do material, da área, da diferença de temperatura, ΔT, e da espessura D do material, sendo dada pela equação ΔQ sobre ΔT igual a K vezes A vezes ΔT sobre D. Bom, só que tem o seguinte, essa equação aqui ela é válida para panelas que têm apenas um material no fundo, mas existem panelas que têm uma combinação, e é isso que ele vai falar agora. Em panelas com dois materiais, a taxa de condução é dada por uma fórmula meio que parecida com essa, né? Vai dar ΔQ sobre ΔT igual a A vezes. O ΔT continua aqui em cima, que esse ΔT é a diferença de temperatura. Como assim, professor? A diferença de temperatura é entre a parte de fora da panela e a parte de dentro da panela. Tá? A superfície de baixo do fundo e a superfície de cima do fundo da panela. Tá bom? Então, essa diferença de temperatura. E aqui é tempo. Tá? D1 sobre K1 mais D2 sobre K2. K1 é a condutividade do primeiro material. D1 é a espessura do primeiro material. D2 é a espessura do segundo material. K2 é a constante, a condutividade do segundo material. Tá? Então ele explica isso, é que D1 e D2 são as espessuras dos materiais, K1 e K2 são as condutividades de cada material. Então, ele deu essa fórmula para nós. E essa vai ser mais importante, vai ser importante por quê? Porque ele tem aqui panelas em que você tem o fundo feito de uma mistura de materiais, tá? Então, ele fala para nós o seguinte, os materiais mais comuns no mercado para panelas são alumínio, o K do alumínio, o ferro, o K do ferro, o aço, o K do aço, combinado com cobre, o K do cobre, 40. Então, e o aço combinado com cobre, K igual a 40, né? E o aço K igual a 5. Então, a gente tem todos os Ks aqui individuais, K do alumínio, K do ferro, K do aço e K do cobre. Então, Al é alumínio, A aço, tá? E aí ele pergunta, compara-se uma panela de ferro, uma de alumínio e uma composta de metade da espessura de cobre com metade da espessura de aço, todas com a mesma espessura total e com a mesma área de fundo. Qual a ordem crescente da mais econômica? Da mais econômica para a menos econômica, tá bem? Então, a mais econômica é a melhor condutora. Então, eu quero a ordem crescente da melhor condutora para a pior condutora, tá bem? Então, é isso que ele quer saber, a ordem crescente da mais econômica, só que a mais econômica é a melhor condutora, tá? Beleza? Onde esse
fluxo aqui vai ser maior, tá? Como é que a gente vai resolver isso? Vamos lá, vamos ver como que faz. Basicamente, a gente vai ter que juntar aí essas informações todas nas três situações. Então, lembrem, uma panela de ferro, uma de alumínio, uma composta de meia espessura de cobre e meia espessura de aço. Mas se a espessura total do fundo da panela é igual, a área do fundo da panela é igual, tá bom? Então, como é que a gente vai fazer isso? Repara, tudo isso aqui é 20 watt, todos são dados na mesma unidade, 20 watts por metro Kelvin, tá bem? E tem aqui as três panelas. Panela 1 é de ferro, 2 é de alumínio, 3 a panela de cobre mais aço. Metade cobre, metade aço, metade da espessura, tá? Aí, repara, a panela que conduz mais rápido deverá ter a maior taxa de condução. Então, a panela que conduz mais rápido vai ter que ter o maior fluxo de calor, a maior taxa de condução, tá bom? Aí, repara, pela equação dada, considerando que A ΔT são os mesmos para todas as panelas, realmente o A vai ser o mesmo, o ΔT, que é a diferença de temperatura entre a parte interna e externa, é a mesma. E o que muda é a parte de baixo da fórmula. O que muda é a parte de baixo da fórmula. A taxa vai ser máxima quando essa parte aqui de baixo for mínima. Então, repara, vamos lá, olha só. Quando a panela é só de ferro, vai ficar o quê? D sobre 8 mais D sobre 8. Por quê? Porque é tudo ferro. Então, D do ferro sobre 8 mais D sobre 8. A espessura da panela, eu estou considerando que são 2 Dzinhos. Tá bem? Para ficar mais fácil. Então, metade é ferro, a outra metade também é ferro. Então, fica D sobre 8 mais D sobre 8. Tá? Se eu fizer essa conta, vai dar 2D sobre 8 e dá D sobre 4. Agora, se eu pegar a panela de alumínio, né? A panela de alumínio, puramente alumínio, o K do alumínio é 20. Então, vai dar D sobre 20 mais D sobre 20. Tá? Metade de espessura do alumínio, outra metade também de alumínio. Então, vai dar 2D sobre 20, vai dar D sobre 10. D sobre 10, 0,1D. Por último, pessoal, cobre e aço. Metade de cobre, metade de aço. Continua sendo D e D, só que aqui é D sobre o cobre e D sobre o aço. Do cobre vai ser 40, está aqui, e do aço é 5, vai ser aqui, tá bem? Então, repara, D sobre a condutividade do aço, D sobre a condutividade do cobre, tá? D mais D, 2D. Então, todas as panelas têm a mesma espessura, 2D, tá? Automaticamente, o que acontece? Se eu fizer essa conta, eu vou fazer o mínimo aqui para poder tirar essa conta. O mínimo vai ser 40. 40 dividido por 5 é 8 vezes D, 8D. Então, se eu fizer, vai dar 8D mais D, 5D dividido por 40. 5D dividido 8D mais D, 9D dividido por 40. Se eu fizer essa divisão, 9 por 40, pessoal, vai dar 0,225. Então, vamos lá. Qual é a panela que o fluxo de calor é máximo? Onde esse valor debaixo da fórmula é mínimo. E onde é que ele é mínimo? No alumínio. Cose mais rápido. Então, a panela de alumínio vai ser a que cose mais rápido. Depois você vai ter a panela de cobre e aço, tá bem? Que é o valor menor, mas maior do que o outro. E, por último, ferro. Então, você vai ter alumínio, ferro, alumínio, aço, ferro, cobre e aço, e ferro por último, tá bem? Então, você vai ter a alternativa B como sendo a alternativa correta. Alumínio aqui cose mais rápido, porque eu tenho a menor parte de baixo da fórmula, e o ferro porque cose mais lento, porque tem a maior parte de baixo aqui da fórmula. Beleza, pessoal? Então, é uma questão que demanda uma análise calma
e às vezes as pessoas não conseguem ter a época fresca para conseguir fazer uma questão dessa na prova do Enem. Beleza, gente? Valeu e até a próxima questão. Tchau, tchau.